Em 1917, Freud afirmou: o eu não é senhor na sua própria casa. Segundo ele, nós seríamos conscientes apenas 10% do que acontece na nossa vida mental. E você se percebe muito consciente? Quão consciente você é? Quão consciente você está agora? O meu nome é Fábio, eu sou neuropsicólogo, eu espero que você esteja bem. E esse é o nosso terceiro vídeo da série Intuição. Nós já tivemos um vídeo específico sobre intuição, apresentando o que é intuição. O segundo vídeo foi sobre emoção. O de hoje é sobre o novo inconsciente, o modelo mais atual sobre processamento mental, que tem muito a ver com intuição. O quarto vídeo vai ser sobre mindfulness, ou treino da atenção. Aqui a gente vai fazer o processo de se tornar mais consciente. É possível isso? O quinto, aplicações da intuição. Para que serve? As pessoas usam? Que resultado obtém? O sexto vídeo é parecido com o de hoje, que é um pouco perigoso, a gente se assusta com esses conteúdos. É sobre vieses, sobre enganos. E o sétimo vídeo, tentando salvar a pátria, né, é o modelo Intuição 2.0, também um método, que é o que nós desenvolvemos ao longo de mais de 30 anos estudando esse tema e também trabalhando, pesquisando esse tema e também trabalhando com grupos. Vamos lá? O novo inconsciente, o modelo mais atual de processamento mental humano, desenvolvido com base em neurociência, neurociência cognitiva, psicologia social, psicologia cognitiva e outras áreas. Esse modelo ele foi lançado em 2005 nos Estados Unidos com um livro com este mesmo nome, The New Unconscious. Este livro aqui, um livro de 592 páginas, bem grosso, vamos dizer assim, né? Com pesquisadores destacados em diferentes áreas, todas elas relacionadas ao estudo do inconsciente, sob diferentes perspectivas, por exemplo, a perspectiva social, cognitiva, neurocientífica, né? E ele é muito bacana porque ele traz um marco no sentido de uma nova abordagem sobre o inconsciente. Alguns pesquisadores que estão neste livro eram representantes do inconsciente cognitivo, que era o modelo anterior ao novo inconsciente. Importante que se diga que esse livro não foi exatamente traduzido, mas uma versão brasileira desse livro foi apresentada, né, pelo Marco Calegaro, com este livro, O Novo Inconsciente, exatamente o mesmo nome, né? Esse livro que inclusive ganhou o prêmio Jabuti, através do Marco Calegaro, que já foi presidente da Associação Brasileira de Psicologia, de Neuropsicologia. Neuropsicologia? Não. Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Vamos fazer o reparo na hora para corrigir a nossa memória, ok? Importante. Então, esse livro, ele traz um novo modelo, e este modelo, quando ele se tornar mais aceito, digamos assim, reconhecido cientificamente, mundialmente, ele vai trazer mudanças em várias áreas. Na educação, no direito, na questão da forma de decisão em termos de negócios, enfim, em várias áreas vai haver, na saúde, várias áreas vão trazer um impacto, vão ter um impacto com este novo modelo de processamento mental. Ele é bastante impactante, porque ele traz uma questão bem básica de que nós não somos muito conscientes. Aliás, ele traz uma questão bem básica de que nós somos muito pouco conscientes. E essa é a pergunta que eu tenho para você já para começar, e que eu já fiz antes, inclusive, né? De 0 a 10, quão consciente você se percebe nesse instante? Se a gente considerar simplesmente o que você está percebendo a nível cognitivo, as informações que estão te chegando pelos canais sensoriais e que estão se tornando conscientes a você. De 0 a 10, quanto você se percebe consciente? Marque aí embaixo para a gente depois poder contrastar, né, a resposta. Um pouquinho mais adiante no vídeo eu vou te dar essa resposta para você ter esse, digamos assim, feedback se você estava certo ou se você estava errado, ok? Vamos lá então. Bom, qual que é a perspectiva básica de que o novo inconsciente traz, né? Todos os processos mentais podem operar e operam de forma automática. Deixa eu tirar minha colinha aqui que eu já não preciso mais dela, né? Em outras palavras, tudo que a gente se percebe fazendo de forma consciente
a gente pode fazer de forma não consciente e faz, na maior parte das vezes, inclusive. Atenção, percepção, memória, perseguição de metas, controle do comportamento. Veja o que é controlar o nosso próprio comportamento, né? Julgamento, emoção, tomada de decisão, motivação, tudo isso pode acontecer de forma não consciente. A gente não se dá conta disso. Então, a nossa experiência consciente, a nossa experiência, a sensação que a gente tem do que está acontecendo, ela não corresponde com o que de fato acontece. E essa já é uma dica bastante forte sobre este modelo e talvez um aspecto mais importante dele, né? Nós nos auto-enganamos. Nós não percebemos o que acontece conosco. Nós criamos estimativas sobre o que acontece conosco e com a realidade para a gente poder ficar bem, funcionar bem, né? Todo esse processamento não consciente, ele não se dá ao acaso. Ele se dá no sentido de adaptação. A gente não tem condições de ser muito consciente. Nosso cérebro não tem uma estrutura neurológica voltada a gente perceber muitas coisas. Neste instante, por exemplo, você está vestindo uma roupa, a princípio deve estar vestindo uma roupa, a não ser que esteja em um calorão muito grande, né? E você não deve estar sentindo o tato, a pressão dessa roupa no seu corpo, correto? Observe agora, preste atenção em alguns instantes que você está sentindo, então, já a pressão da roupa no seu corpo, se você estiver com roupa, obviamente, né? Por que você não estava sentindo isso antes? Porque não é uma informação relevante, né? Da mesma forma, se você estiver focado ouvindo o que eu estou falando, você não deve estar ouvindo outros sons que estão acontecendo aí em volta, a não ser que eles sejam muito fortes, né? Então, tudo que não é relevante, tudo que não representa mudança, não representa ameaça, né? Se representa mudança, a gente tem que avaliar, então a gente tem que tomar consciência disso. A gente não percebe. Simplesmente a gente não percebe. Então, de um processamento imenso de informações, falando só no nível sensorial, ok? Que nós temos acesso a alguma coisa em torno de 11 megabytes de informação, 10 megabytes somente pelo olho. Nós temos um fragmento muito, muito pequeno que se torna consciente. O exemplo clássico da festa, talvez já tenha acontecido com você, ou de uma reunião, né? Não necessariamente uma festa, onde você está com várias pessoas e conversa com uma ou duas que estão mais à sua frente, mas tem todo aquele burburinho em volta, aquela quantidade grande de pessoas conversando, né? E você não está ouvindo o que elas estão dizendo. Você está ouvindo o que elas estão dizendo, mas você não está consciente do que elas estão dizendo, porque você está focando a sua atenção em quem está à sua frente, o que é bastante natural, né? Se você for ouvir tudo o que eles estão falando, você não ouve o que a pessoa está te dizendo à tua frente, ou as pessoas que estão à sua frente. E se você não ouvi-las, porque essa informação imensa de toda aquela né, barulheira entra na sua mente, você não consegue estar consciente daquelas pessoas que estão ali, que é o que é importante naquele instante. Por outro lado, numa fração de segundos, alguém fala alguma coisa do teu interesse. Ou, quem sabe, fala o seu próprio nome, né? E aí a tua atenção se volta especificamente para aquilo e você passa a dividir um pouquinho a atenção, ouvindo agora, tentando escutar mais o que está acontecendo ali, para aquilo que te interessou. O que aconteceu? Aquela informação, como todas as outras, estavam sendo processadas num nível não consciente e filtradas, principalmente nessa estrutura mais básica aqui do tronco cerebral, que é a primeira estrutura que faz esse filtro. Existem várias estruturas que fazem esse filtro, né? A formação reticular faz esse primeiro filtro. Neste nível, a gente já segura a maior parte das informações, mas como mostrou-se relevante, né, e esse é um critério, essa informação veio à consciência. Veio à consciência, você se apropriou dela e a partir disso, então, passou a prestar atenção, né? Em outras palavras, nós filtramos a maior parte das informações e a maior parte dos processos que acontecem conosco por uma razão óbvia. Se a gente não filtrasse, a gente não teria como estar consciente e funcionar em tempo real aqui, agora. Aliás, se a gente precisasse fazer todas as decisões que o nosso organismo faz a cada segundo, por 5 minutos, uma vida inteira não seria suficiente. Em outras palavras, para que a gente possa funcionar em tempo real, aqui e agora, para que você possa me ouvir, tá entendendo minimamente o que eu estou falando, você tem que ser inconsciente de uma imensidade de coisas. Como você é inconsciente delas, você não tem como comparar quão consciente você está,
Porque o que você percebe é o que se apresenta conscientemente, não o que está oculto da sua consciência. Em outras palavras, nós somos amplamente não conscientes para podermos ser minimamente conscientes. E isso é tudo de bom, esse é o nosso melhor jeito de funcionar. E observe, isso tem a ver com intuição. O que é a intuição que a gente viu até agora? Um processamento não consciente que nos traz, que nos coloca informações para dentro da gente, aprendizados para dentro da gente, e que depois nos traz na forma de saída através de resultados práticos, como pensamentos, como ideias, como julgamentos, como comportamentos, como experiência de fazer uma coisa melhor, né? Em outras palavras, nós somos muito mais intuitivos do que a gente possa estimar, do que a gente possa perceber. Esse é o tipo de coisa que a gente só consegue ter ciência estudando. A gente não chega a isso a partir da percepção natural, da percepção espontânea que a gente tem da realidade. Em outras palavras, para a gente perceber quão intuitivo nós somos e os vários tipos de intuição, a gente precisa estudar. Isso é parte do nosso modelo, inclusive. Muito bem, eu falei de atenção. A maior parte da nossa atenção é involuntária, reflexa, vem de baixo para cima, ela é monitorada a partir de processos não conscientes, né? A nossa percepção funciona desse jeito também. Raramente a gente consegue modular a nossa percepção e colaborar para que a gente perceba as coisas de formas diferentes daquela que ela se apresenta espontaneamente. Isso é possível e tem a ver com o nosso próximo encontro do Mindfulness, porque a gente constrói a realidade a partir da percepção consciente, certo? Aquilo que você está percebendo conscientemente agora é a tua realidade. Aquilo que escapa disso não existe para você, ainda que te influencie profundamente, ok? Influências ambientais aí podem estar modificando o teu organismo, modificando o teu jeito de perceber o que eu estou falando, inclusive, né? Se você está num ambiente com amigos, você vai perceber o que eu estou dizendo de um jeito. Se você está no teu trabalho, se você está, enfim, conforme o lugar que você esteja, para dar influência do ambiente, você vai perceber de forma diferente. Mas você não vai perceber que está havendo uma diferença na tua forma de perceber, por causa de coisas que estão ao seu redor, né? Em outras palavras, a gente não percebe aquilo que nos influencia. Nossa memória, e vários tipos de memória, inclusive, a maior parte deles funcionam de forma não consciente. A grande esmagadora de memória funciona de forma não consciente. Quando a gente persegue metas, e veja que perseguir metas é um processo cognitivo, de adaptação, né? Você coloca um objetivo e você vai resolvendo os problemas. A gente pode colocar objetivos e perseguir metas e encontrar os resultados, tudo no nível não consciente. Não é estranho isso, essa sensação, né? O controle do nosso comportamento. Bom, para a gente regular a nossa emoção, a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter consciência. Mas a maior parte do nosso comportamento é controlado de forma não consciente. Seja por processos biológicos, que a gente não se dá conta, seja por processos ambientais, que menos ainda a gente se dá conta. O quanto a gente é influenciado pelo meio. A emoção, no nosso encontro anterior já falamos, ela é amplamente não consciente, ela modula praticamente tudo na vida da gente, ela está presente em tudo na vida da gente, né? O julgamento que vem dela, a emoção é a base do nosso julgamento, né? A motivação, se você faz, se você não faz, se você se dedica, se você estuda mais, se você pratica mais e vai se tornar melhor, ou se você não se dedica, pratica menos, pratica só o mínimo necessário e não vai ter um sucesso que advém de uma prática maior, né? Um grande diferencial das pessoas que se destacam em qualquer área é o grau de dedicação delas. A prática que elas têm faz com que elas sejam melhores. A gente não se torna bom ou melhor, ou enfim, se destaca com os braços cruzados e fazendo o mínimo. E o que está atrás disso? Motivação. Se eu tenho uma meta, se eu tenho uma motivação, e o que está atrás disso? Processos não conscientes. Então vejam a importância da gente se tornar mais consciente. E o primeiro passo para a gente se tornar mais consciente é... Responda aí. Vamos ver se você acerta. Perceber que a gente não é consciente. Porque se a gente não percebe que a gente não é consciente, como que a gente vai se tornar mais consciente, né? Ou seja, é um trocadilho infame essa brincadeira que eu fiz com vocês. Por fim, tomada de decisão, a gente já falou um pouco sobre isso, né?
a maior parte da nossa tomada de decisão é feita de forma não consciente. A gente não tem percepção do que acontece quando a gente toma uma decisão. Ela pode ser mais consciente? Pode. Existem técnicas, treinamentos para isso, né? O nosso método, inclusive, tem a ver com isso, né? Uma coisa interessante da gente pensar é que processos que a gente precisa estar mais consciente, mais presente, por exemplo, ao aprender alguma coisa, né? Ao aprender uma língua nova, que não seja a nossa, né? Nossa língua matriz, nossa língua mãe, a gente vai usar mais da consciência, a gente vai ter, né, a gente vai se dar mais conta dos erros, enfim. Na medida que a gente vai aprendendo essa língua, a gente automatiza. A gente não usa mais aquele raciocínio para ver se está certo, se está errado. Pensa antes de fazer a coisa. Em outras palavras, tudo que a gente, por um dado momento, precisa de mais atenção, mais consciência para fazer, logo em seguida a gente automatiza. Em outras palavras, fica não consciente. Por quê? Para economizar energia. Consciência é que nem gasolina, custa caro no Brasil, né? Ao menos. Custa caro para o nosso cérebro, muito caro. Então ele usa com muita economia, não é preguiça. Algumas pessoas falam que o cérebro é preguiçoso, ele não é preguiçoso, né? Ele é fantástico, mas ele é econômico, ele é sistêmico, ele sabe que se você tirar um pouco daqui vai faltar para lá. Então há um jogo nessa estrutura, que a gente pode jogar de forma mais consciente ou simplesmente fluir do jeito que ele está mesmo. O que não tem nada de errado também, não é ruim, né? Esse é o melhor jeito de funcionar, diga-se de passagem, né? Um outro aspecto importante é que a gente só é consciente do produto da nossa consciência, não dos vários processos neurológicos que tornam a gente consciente. Por exemplo, agora, em você tendo visão e tendo está ok com a sua visão, você deve estar vendo esse vídeo, né? Se você tiver alguma dificuldade, uma limitação, você está ouvindo. Mas se você tiver ok com a tua visão, você está simplesmente vendo. E é um processo muito intuitivo, você enxerga, está aí na tua frente, entre aspas, na tua frente. Na verdade, está aqui atrás, mas você tem a sensação de que está na frente, né? Mas você não faz esforço nenhum, nem sabe que mais da metade do teu córtex está devotado a construir essa fantástica imagem. A visão não é uma coisa simples, existe toda uma linha de pesquisa, né, de inteligência visual, aliás, uma linha que tem muita pesquisa, mostrando quão sofisticado é esse processo de construir a visão. A visão não é uma coisa que, né, digamos assim, entra a luzinha aqui e a imagem está aqui e a gente enxerga, não. É uma construção, literalmente é uma construção. A cor é uma construção. A terceira dimensão, nosso olho não percebe 3 dimensões, percebe só 2. Então, vejam que esse processo, que é tão simples, acontece de forma não consciente e a gente não se dá conta, não tem como a gente perceber, saber tudo que está funcionando para que a gente enxergue. Em outras palavras, o que se torna consciente, falei da visão porque é o nosso principal elemento de consciência, né? Do ambiente externo, ao menos, né? Não do ambiente interno. A gente simplesmente tem isso e não vai se dar conta do que acontece com a gente. Vamos avançar, que dessa vez eu quero ver se eu não demoro muito neste vídeo. Muito bem. Deixa eu responder para você aquela questão de processamento quão consciente você está agora em termos de sentidos sensoriais. Eu falei que a gente tem 11 megabytes de informação a cada segundo, 10 megabytes só pelo nosso olho. O que acontece é que a gente tem 200 mil processamentos não conscientes para um processamento consciente. Em outras palavras, isso dá alguns 100 e poucos kbytes desses 11 megabytes, né? Em outras palavras, nós somos, você, eu e todas as pessoas normais, saudáveis, nós somos 0,0000005 zeros, ok? 2% consciente do que acontece no nosso ambiente sensorial. Ou seja, nós somos zero conscientes. Isso é engraçado, né? Chocante, talvez, né? A gente se percebe muito consciente. Nós não somos muito conscientes. Esse é um bom motivo para a gente trabalhar uma força de caráter chamada humildade, né? Porque se a gente percebe tão pouco, como que a gente se arroga tanto se a gente percebe tão pouco? E também a gente não controla o nosso próprio organismo, o nosso próprio comportamento, a nossa própria regulação de comportamento se dá no nível não consciente. Nós temos boas razões para sermos mais tolerantes conosco e com os outros. Não menos éticos, ao contrário. Se a gente percebe que a gente é tão pouco consciente,
A gente precisa trabalhar mais para ser mais ético, porque a gente pode fazer as coisas com intenções ruins sem se dar conta disso. E aqui entra um conceito fantástico também ligado ao novo inconsciente, e é com isso que eu quero parar. O intérprete cerebral, que é esta vozinha cognitiva que fica falando para a gente o tempo todo. Agora, quando você me ouve, essa vozinha está lá, parará, associando, isso é legal, isso não é legal, que estranho isso que ele está falando, né? Continuamente, buscando sentidos. Você já deve ter ouvido a frase, nada é por acaso, tudo tem um sentido. Isso faz muito sentido para o nosso cérebro, em particular o esquerdo, veja que eu aponto para o lado de cá, que é o cérebro linguístico para a maior parte de nós. Né? Algumas pessoas é diferente, isso é o contrário, mas é uma minoria. Então, esse cérebro linguístico ligado à compreensão, também à lógica, à interpretação, ele está sempre funcionando, buscando interpretações para as coisas. É raro a gente dizer que não sabe. Não sei se você concorda comigo. Quando se pergunta as coisas mais diferentes para as pessoas, inclusive a gente já fez isso no Instituto, né? Nas ruas, as pessoas sempre têm uma resposta, mesmo que elas não saibam. Elas não dizem que não sabem. Por que dizer que não sabe é ruim? Por que a gente não percebe que a gente é ignorante? E de fato a gente é. Por quê? Porque isso não é bom para a evolução. O que é bom para a evolução é a gente ter interpretações rápidas, acreditar nelas, acalmar o nosso sistema e tocar o barco para frente. Então, dormir com a dúvida desse caos que a gente vive, aparente, né, é muito complicado, não é biológico isso, não é legal isso para a nossa adaptação. Por isso que a gente está sempre interpretando e encontrando significados. Isso tem muito pouco a ver se a gente compreende ou não o que está fora de nós ou dentro de nós. Não interessa. Nosso cérebro não busca saber o que é e o que não é. Ele busca sentido para se adaptar, para sobreviver. E aqui entra uma série de estruturas ligadas a vieses, a autoenganos, a mentiras. Nós mentimos muito, todos os dias. Não nos damos conta disso. Por que a gente faz isso? Para ficar bem. E por que a gente engana os outros sem perceber que a gente está enganando os outros? Porque se a gente se enganar, a gente engana melhor. A mentira, a nível biológico, ela foi selecionada. O enganar outros seres faz parte da nossa sobrevivência. Vários seres fazem isso, vários animais fazem isso. E nós somos os experts em fazer isso. Nós fazemos isso melhor que qualquer outra espécie. Como que a gente faz isso? Se enganando primeiro. Então a gente acredita nas coisas e engana os outros. E isso tem vantagem. Não estou dizendo que é o nosso melhor. E aqui vejam, não estou entrando em processos culturais também de uma avaliação, se isso é moral, se isso não é moral, se isso é bom, se isso não é bom. Não é este o ponto. E também não estou falando de mentirosos patológicos que enganam os outros naturalmente. Charlatanismo, não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente saudável, como eu, como você, ok? Nós mentimos para nós mentimos para os outros e nós não nos damos conta disto. Muito bem, eu vou parando por aqui, teria muito mais ainda, né? Se você tiver interesse, a gente tem aí um curso que a gente tem aulas teóricas, onde a gente aprofunda todo esse processo, né? Mas de qualquer forma, o que é importante para a gente saber disso? Para se enganar menos. Se você é uma pessoa intuitiva, e de fato você é uma pessoa intuitiva, se você confia na tua intuição, se você usa a tua intuição, se você compreender mais os mecanismos de autoilusão, de autoengano, que você usa, que eu uso, que todos nós usamos, o que acontece? A gente fica mais atento para estas circunstâncias de engano. A gente se engana menos, a gente deixa de ser tão ingênuo, nós somos inocentes, ingênuos. E a partir disso, a gente pode fazer melhores decisões. A partir disso, a gente pode usar mais a nossa intuição de uma forma mais assertiva, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais inteligente, literalmente inteligente. E é para isso que serve a gente compreender mais o novo inconsciente. Se você quer saber mais sobre isso, se você é uma pessoa que se inquieta, até para saber se eu estou falando a verdade ou não, se isso tudo é fantasia da minha cabeça, leia este livro. Aliás, não leia este livro. Pode ser bastante complicado você lê-lo. Você pode ter alguns embates pessoais muito fortes. Então, não leia este livro.
ok? Este então foi o nosso terceiro vídeo. O quarto vídeo amanhã é sobre mindfulness. Mindfulness é um jeito da gente lidar com o novo inconsciente, porque o mindfulness tem a ver com se tornar mais consciente. É possível fazer isso? Descubra isso no vídeo de amanhã. Muito grato pela tua atenção. Se você gostou, se você curtiu, ofereça sua generosidade, curta aí, partilhe isso com as pessoas, se isso pode ser válido para outras pessoas, né? Porque isso tem a ver com ética. Quando a gente se percebe se enganando, a gente pode ser mais tolerante com os outros e enganar menos os outros. A gente pode fazer as coisas de uma forma mais bacana, voltada a uma coletividade. É para isso que serve o treino da intuição, para nós sermos seres melhores e fazer a nossa parte, a nossa contribuição para que o mundo também seja melhor. Muito grato pela tua atenção, pela tua parceria. Vamos seguir colaborando uns com os outros aí nas nossas redes, nos nossos grupos. Te vejo amanhã.